Então, depois de tudo isso que aconteceu, como é que está o atual panorama da situação na guerra no Irã? A palavra é toda sua. Fala pessoal, fala Eric, boa noite. Boa noite a você, Eric, boa noite à nossa audiência aí. Vamos direto ao ponto, né? Já que a gente vai falar dessa guerra, eu já entro respondendo, digamos assim, se eu tivesse que responder por você qual o panorama da atual conjuntura desse conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, eu diria que é guerra generalizada, né? Uma coisa que a gente sempre falava de guerra regional, a gente vem falando de guerra regional, acho que desde 2024, quando houve as primeiras trocas ali de confusões, de mísseis, né? Só que era uma parada um pouco mais contida, dos dois lados, inclusive. A gente já falava sobre ameaças de uma guerra regional. E agora, definitivamente, nós temos uma guerra regional de forma empírica, de forma total. Entende? Porque praticamente não há países do Oriente Médio que não estão sendo afetados e não estejam, inclusive, participando, seja tomando míssil, né? Nessa atual conjuntura. Então a gente tem uma guerra regionalizada no Oriente Médio que se iniciou com um planejamento que foi revelado ao mundo agora com esse ataque no sábado passado, né, por parte dos Estados Unidos e de Israel, mas um planejamento já que já tem, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Departamento da Guerra, 1 mês e meio, né? Claro, 1 mês e meio, a operação agora, que é chamada de Operação Epic Fury, né? Operação Fúria Épica, mas os estudos sobre o Irã, a inteligência dos Estados Unidos por parte da CIA, por parte do Mossad lá em Israel, né, sobre o que deve se fazer numa iminente invasão, né, numa iminente guerra contra o Irã, e isso já vem de há muito tempo, por óbvio, correto? E a gente chegou aí no estourar, né, nessa chama que parece que não tem fim e parece que não vai ser algo que vai se afagar nos próximos dias. Vamos lá, por partes. A gente vai fazer aqui, eu vou tentar fazer rapidamente um panorama de como foi evoluindo isso, né? Desde o primeiro ataque. Foi na madrugada da sexta para o sábado. Era por volta de 3 a 4 horas da manhã no Irã, correto? Em que os ataques começaram com a inteligência da CIA mandando informações centrais para Israel e Israel soltando as primeiras bombas. Os primeiros ataques. Foram mais de 500 caças por parte de Israel e que depois teve participação de mais de 300 caças dos Estados Unidos enviados de várias bases do Oriente Médio e também do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que é o grupo de batalha que Donald Trump enviou para a região ali do Mar da Arábia, na embocadura da entrada do Golfo Pérsico, anteriormente, recuadamente, em direção ao Golfo Pérsico ali no Estreito de Hormuz, né? Ou seja, um ataque coordenado, um ataque massivo e o maior ataque já feito no Irã desde as últimas confrontações, desde a Guerra dos 12 Dias, desde as últimas 3 confrontações em que o próprio Israel e Irã tiveram, desde 2024. Esse ataque, por óbvio, minava e tentava minar a estrutura de comunicação política e militar do país. Okay? Foram mirados ali o próprio líder supremo, que, segundo o governo dos Estados Unidos, num alinhamento astral praticamente, estava reunido com o ministro da Defesa em plena madrugada, o ministro da Defesa e também secretários adjuntos, mas também o atual, ou melhor, não mais atual, né? Naquele momento, o general-chefe das Forças Armadas Conjuntas, ou seja, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o chefe, o general, que estava responsável, que ele pertence à Guarda Revolucionária Iraniana, né? Pertencia. E todos juntos foram mortos naquele ataque. Então, a gente já sabe agora que o ataque foi de decapitação. Diferentemente da Guerra de 12 Dias, em que Israel começou atacando as usinas nucleares do Irã, ou seja, o foco era parar ou até acabar, coisa que a gente viu que não foi possível, com o programa nuclear iraniano, agora o foco é mudança de regime e esse é um ponto fulcral. Por que eu digo que isso é um ponto fulcral? Porque a gente vai voltar nisso e teve um discurso há 2 horas atrás do Trump em que ele não mencionou mudança de regime. Então vejam só, as coisas estão mudando. 3 dias de guerra, as coisas já mudaram, né? Vamos evoluir, calma. Então, por óbvio, a primeira tentativa era para que essa guerra fosse rápida, né? Decapitasse o governo e a cúpula militar do Irã, e após isso, provavelmente, eu acredito pessoalmente que Trump pensava que seria algo parecido com a Venezuela. Por óbvio, mais violento o ataque, mas que o pós seria o Irã assumiria, sei lá, um novo ayatollah, ou então algum general
iria dar um golpe de Estado ali, ou então, sei lá, a carreira de liderança iria toda se reunir na figura do presidente Pezeshkian, né? O presidente civil do regime, e ele iria se render, ou então iria buscar um acordo, iria cessar as hostilidades, né? Não aconteceu, né? Muito pelo contrário, a gente já sabia, né? É um dos estudos estratégicos mais avançados, né? Em que o Irã, ele tem uma doutrina que é como se fosse uma doutrina de sítio, sabe? Uma das últimas doutrinas militares possíveis a serem aplicadas. E essa doutrina é a doutrina de resposta assimétrica. Nessa doutrina, o Irã, ele começa a aumentar o custo de um ataque de qualquer potência que venha atacá-lo. Como aumentar o custo, Douglas? Assim, ele vai começar a disparar mísseis, drones e ataques aéreos onde der e onde tiver mãos do inimigo. Então, se tem uma base aérea dos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, no Omã, no Iraque, no Kuwait, na Síria e em Israel, no caso não tem uma base lá, mas tem os israelitas em si, né, que são aliados de primeira ordem dos Estados Unidos, então eles são alvos. Quem olha de fora se assusta muito com isso, porque é como se o Irã tivesse desesperado, e não deixa de ser um desespero estratégico até um certo ponto, já que essa é a última cartada do regime, né, do ponto de vista militar, e pensa, poxa, ele quer que todos façam um co-op ali, uma aliança, uma coalizão para invadir, por que está disparando mísseis à torta direita? A questão não é essa. A questão é que o Irã sabe que invadi-lo por terra é uma parada um pouco impossível. Não é uma parada que os seus inimigos estariam dispostos até o momento, né? Então, uma vez que ele não tem uma ameaça iminente de tropas aportando nos seus litorais, ou então descendo pelos céus com paraquedistas na cidade de Teherã, ele tem tempo. E esse tempo é fazer o custo ferir globalmente a economia mundial, como, por exemplo, o fechamento do Estreito de Hormuz, que vamos comentar mais à frente, mas também bombardear petroleiros e bombardear locais de produção de petróleo e refinarias importantíssimas, como a principal fábrica da Saudi Aramco, na Arábia Saudita, bombardear radares dos Estados Unidos que custaram mais de $1 bilhão. Então, essa extensão é como se fosse um caos generalizado que o Irã tem feito com seus mísseis e com seus drones. Bom, vejam, né, nem começo e nem, digamos, nem 1%, 2% do que o Irã tem de reserva para continuar fazendo. Foram, ao total, pelos dados que eu estava vendo, lançados apenas 350 mísseis até o momento. O que é muita coisa, tá? É bastante coisa, porque na guerra de 12 dias, vejam, 12 dias foram lançados 320 mísseis. Então, se a gente está num cenário de 320 mísseis e aquela guerra de 12 dias foi intensa, ter 3 dias, e esse terceiro dia ainda em curso, né? Já ter lançado muito mais daqueles mísseis daquele momento, então a gente tem um cenário de o Irã esticando a corda bastante, um engajamento alto nesse conflito. E o Irã está buscando acertar tudo que causa prejuízo, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Para fazer o quê? Qual é o objetivo do Irã? Primeiro, ganhar tempo, e segundo, jogar a batata quente, jogar essa bomba para dentro das democracias ocidentais. Porque, como democracias, a opinião popular importa, né? Principalmente no cenário em que militares dos Estados Unidos possam estar morrendo. Então, e nós já sabemos que estão, né? Já são 6 mortos até esse momento que vos falo. Então, o cenário é esse, Eric. A gente pode ir evoluindo para as próximas perguntas, mas há uma guerra generalizada no Oriente Médio e, inclusive, eu sei que as nossas próximas perguntas vão lidar disso, mas o que deixa tudo muito mais sério é que há uma guerra generalizada com atualmente 11 países participando do conflito, o que é histórico, até porque a última vez que nós tivemos tantos países participando de um conflito militar ao mesmo tempo foi na Segunda Guerra Mundial, tá? E, bom, a guerra chegou até o espaço europeu. O Irã tacou um míssil no espaço europeu, no Chipre, na ilha do Chipre, que geograficamente é o Médio Oriente ainda, mas politicamente, que é o que importa, já que estamos debatendo geopolítica, é a Europa, é a União Europeia. Tem base britânica, e eles acertaram a base britânica. Então, nós estamos vendo a geografia desse conflito aumentar.
E eu não quero deixar, apesar de esse não ser nosso tema, de lembrar que dentro dessa meia-lua geográfica, no centro está ali essa guerra generalizada no Oriente Médio, mas do lado do Irã tem outra guerra de intensidade acontecendo, entre Afeganistão e Paquistão, e um pouco mais acima, a Rússia continua nos conflitos de alta intensidade com a Ucrânia. Então, a seriedade do que estamos vendo é a extensão e talvez possível ligação desses conflitos num hiperconflito que a gente sabe que significa a mundialização disso, correto? Então, vamos avançando, né, sobre os temas e principalmente destrinchando o que significa guerra regionalizada e total no Oriente Médio.